Na aula de hoje iremos então continuar com o processo de CAM utilizando o CATIA V5. Neste caso iremos fazê-lo para uma peça que está em superfícies, como podemos ver na imagem, em que apagamos uma superfície e vemos que o interior é oco. E o primeiro passo portanto, consistirá em juntar todas as superfícies. Queremos fazê-lo no Generative Shape Design. E após unir todas as superfícies, iremos então criar um sólido no interior desta superfície única. Como podemos ver, as superfícies estão todas dentro do Geometrical Set, mas nós pretendemos que o resultado da sua união esteja dentro do Part Body. E por isso vamos fazer Defining Work Object dentro do Part Body. Vamos então recorrer à função Join para juntar estas superfícies. Vamos então baixar aqui a distância para fazer o Merge e fazer OK. Como podemos ver, o Join é apenas uma superfície que resulta da soma de todas as outras. Para gerar o sólido, vamos então para o Mechanical Design e vamos utilizar uma função para preencher o interior deste join. Essa função é a função Close Surface. Portanto, esta função Close Surface não faz mais do que preencher toda a superfície e o resultado é um sólido, como podemos ver. Após ter sido obtido o sólido, o que vamos fazer é introduzir um novo body em que criaremos o bloco. Ou seja, desta forma o programa consegue distinguir a peça do bloco. Vamos então também alterar o nome para ser mais fácil a identificação. Onde está o sólido, que é a peça, e onde iremos gerar o bloco, vamos chamar bloco. Neste caso, vamos também colocar transparência no bloco para conseguirmos visualizar a peça dentro do bloco. Vamos então utilizar o plano de fundo da peça para gerar um sketch com o respectivo bloco. Neste caso, vamos utilizar uma distância de 10 mm à volta da peça para garantir que não falta material à nossa peça. Vamos então agora sair do sketch e gerar o extrude, neste caso é a função pad, do sketch que acabámos de criar. Vamos então verificar qual é que é a altura necessária para o bloco. Vamos mudar aqui a direção de extrusão e vamos aumentar o bloco até garantir que a nossa peça está contida dentro do bloco. Neste caso a peça tem 50 mm de altura, vamos deixar 52 de forma a ter 2 mm para garantir que não falta material à nossa peça. Como podemos ver, a peça está contida no interior do bloco. Nesta fase, o que é realizado apenas na peça poderá ser gravado e teremos depois então que mudar para o módulo de maquinagem, que neste caso vamos utilizar o módulo Surface Machine. Cá está. A primeira coisa que nós vamos fazer para começar a preparar a maquinagem é alterar a localização do ponto zero. Por uma questão de convenção, vamos utilizar o ponto mais próximo de nós, à esquerda e em cima. E vamos ter então que fazer a orientação dos eixos X, Y, Z de forma a corresponder aos eixos da máquina. Neste caso, o eixo X corresponde da esquerda para a direita, o Y corresponde na aresta da direita para a esquerda e o Z corresponde à aresta vertical na direção positiva, ou seja, com a seta para cima. Portanto, neste caso, o eixo Y resultará da definição do eixo X e Z pela regra da mão direita. Como podemos ver, ainda não está, o eixo Z não está corretamente posicionado e, portanto, vamos tentar reposicionar o eixo X na aresta que é indicada
E vamos agora utilizar o eixo Z, ou vamos definir o eixo Z na aresta vertical e, neste caso, fazer OK e já está, o nosso sistema de eixo está bem localizado. É então agora necessário definir o que é peça e bloco e por isso vamos aqui colocar na nossa árvore, vamos ao Part Operation e vamos definir o que é peça e o que é o nosso bloco. Dessa forma, durante a simulação será mais simples. Portanto, dentro do programa Manufacturing Program é onde nós iremos realizar as nossas operações e, como em quase todas as peças, o que nós iremos fazer é começar pelas operações de desbaste. Mas antes de começar as operações propriamente ditas, o que nós temos que fazer é introduzir a lista de ferramentas que iremos utilizar. Neste caso, vamos colocar uma ferramenta grande, por exemplo, a de 25 mm de diâmetro. Temos que corrigir o nome e o diâmetro e o raio de canto. Neste caso, vamos utilizar 0. E vamos então agora colocar a ferramenta 2. Vamos utilizar uma ferramenta de ponta esférica de diâmetro 12, porque, dado que a peça possui uma concavidade, portanto a peça é côncava, nós só conseguimos ir até ao fundo dessa concavidade caso seja utilizada uma ferramenta de ponta esférica. Caso seja utilizada uma ferramenta de ponta plana, ficará sempre um plano de forma a ferramenta não ultrapassar os limites dessa concavidade. Como utilizamos uma ferramenta de ponta esférica, dessa forma conseguimos então ir até ao final da concavidade. Vamos então agora verificar as medidas do furo, utilizando a ferramenta de medição, e já sabemos que necessitamos de uma broca de 6. Mas antes de furar, necessitamos, obviamente, de uma broca de ponto, e em seguida já podemos colocar a broca de 6 mm. Então, corrigimos o nome e o diâmetro e cá está. Temos as nossas ferramentas, estamos prontos para iniciar o processo de maquinagem. Vamos então começar pelo desbaste, vamos colocar dentro do Manufacturing Program. Vamos definir o bloco, ou antes disso, vamos definir qual é que é a subespessura que ficará para as operações de acabamento e então definimos o bloco. Definimos também a peça e vamos então agora definir a estratégia de radial de avanço. Neste caso vamos utilizar em relação de avanço, vamos colocar 75%, dado que é uma ferramenta de desbaste, e vamos utilizar um incremento em Z de 3 mm. Não vamos então utilizar a ferramenta 12, mas sim a ferramenta de 25. E vamos agora colocar as velocidades, portanto, os parâmetros mais adequados a esta ferramenta. Vamos então colocar as velocidades e a velocidade de rotação da árvore. Vamos então simular e observar como é que decorre a nossa maquinagem. Nesta fase estamos apenas na fase de desbaste. Como podemos ver, a ferramenta avança com uma largura grande e com um passo de 3 mm. Vamos então agora para a execução das superfícies horizontais. Para tal, vamos utilizar a função Spiral Milling. Neste caso, as duas únicas superfícies horizontais são as duas do topo. Vamos então anular a subespessura e definir a nossa peça. Vamos então agora definir o avanço, que vamos colocar, por exemplo, 50% da ferramenta.
Neste caso dá 12,5. A ferramenta está correta e as velocidades estão corretas. Ou seja, neste caso, obtemos a face de cima da peça já na cota correta. Durante a simulação, são sempre executadas as operações por ordem questionário. Vamos então agora maquinar as superfícies verticais, que neste caso são apenas as faces de fora da peça. Portanto, a subespessura já está a zero e podemos então definir a peça e vamos então definir qual é que é o avanço em espessura por cada passo. Para isso, vamos então saber qual é que é a altura da peça. Como podemos ver, são 50 mm e, portanto, vamos definir um avanço que seja submúltiplo deste 50. Neste caso, vamos então, por exemplo, utilizar o valor 5 mm. Vamos então fazer a simulação e observar o que se passa. Como podemos ver, a peça realiza operações no interior da peça e, portanto, vamos tentar evitar isto maquinando apenas em outer parte. Neste caso não resultou e, portanto, temos que utilizar uma estratégia que seja efetiva para evitar a maquinagem do interior. Vamos então utilizar uma função que se chama limitação, portanto, contorno limite. Vamos escolher, por exemplo, o contorno do fundo da peça e dizer que queremos maquinar para fora deste limite. Vamos também definir que a paragem da ferramenta é feita do lado de dentro. Como podemos ver, portanto, a maquinagem já realiza apenas, ou já não realiza operações no interior da peça, que era o que nós pretendíamos. Portanto, vamos então ver a simulação. Cá está. Falta-nos então agora obter portanto, a curva interior da peça. Esta curva, portanto, é uma curva complexa e, portanto, vamos utilizar a função sweeping, que irá realizar a interpolação dos eixos de forma a obter essa geometria complexa. Vamos então definir a peça e vamos utilizar o contorno limite, vamos escolher estas arestas para indicar que pretendemos maquinar apenas o interior destas linhas. Vamos então maquinar do lado de dentro e a paragem é on, significa que é a meio da ferramenta, portanto, ou permitimos que a ferramenta pare a meio. Em termos de direção, pretendemos que a direção de maquinagem seja o mais paralela à nossa superfície e, portanto, vamos utilizar a direção coincidente com a aresta que foi selecionada e vamos utilizar então agora aqui um passo para experimentar, neste caso vamos utilizar 3 mm e vamos alterar a ferramenta para a ferramenta de ponta esférica com diâmetro 12. Vamos então alterar também os parâmetros operativos correspondentes à ferramenta e fazer a simulação. A vantagem de fazermos a simulação é que, se não nos agradar ou se detectarmos algum erro, podemos corrigi-lo sem perder tempo. Neste caso, estamos aqui a ver a trajetória. Como podemos ver, é sempre no interior da limitação. Cá está, vai trocar de ferramenta e portanto, observamos qual é que foi o estado final da peça. Como podemos ver, existem aqui umas arestas que talvez sejam um pouco grandes e, portanto, vamos tentar utilizar uma estratégia de maquinagem que nos conduza a um acabamento melhor. Para tal, o principal parâmetro que controla este tipo de maquinagem portanto, é a estratégia radial. Neste caso temos 3 mm, vamos passar para 1 mm e verificar como fica a superfície. Como podemos ver, as trajetórias são mais juntas e, após a simulação, vamos ver que a superfície apresenta menos riscos ou apresenta uma superfície mais regular. Portanto, vamos manter
este parâmetro a 1 mm. Vamos então agora, como podemos ver, foi efetuada a mudança de ferramenta, o que está correto. Portanto, todas estas operações foram efetuadas com a ferramenta de 25 e o sweeping foi efetuado com a ferramenta de ponta esférica de diâmetro 12. Vamos então selecionar a última operação e introduzir uma operação de furação. Neste caso, a furação será, vamos então apenas pontear os furos, estão selecionados, e vamos alterar a distância, a profundidade de furação para 5 mm, dado que a nossa broca de ponto não suporta portanto, furar 15 mm. Vamos então aqui só alterar a distância em que viaja de um furo para o outro para 2 mm e alterar a ferramenta. Vamos mudar então também os parâmetros operativos e efetuar a simulação. Está? Furação. Neste caso, pontear. Vamos então agora adicionar a furação com a broca de 6, a furação longa, para furar até ao final do furo. Portanto, vamos escolher os furos. Podemos utilizar a trama de furação da operação anterior. Vamos manter os parâmetros da operação anterior. Só vamos alterar aqui a distância à qual a broca é tirada. Neste caso, vamos considerar que é de 2 em 2 mm. A ferramenta 6 está correta, os parâmetros estão corretos e, portanto, vamos então efetuar a simulação. Vamos então também corrigir aqui os parâmetros, porque os parâmetros anteriores eram para a broca de ponto e, portanto, vamos colocar os parâmetros para a ferramenta de 6 e fazer a simulação. Bem, observamos agora que houve aqui um engano. A primeira furação devia ter sido efetuada com a broca de ponto e foi feita com a broca de 6. Não há problema, basta editar a operação e efetuar a troca para a ferramenta correta. E, portanto, neste caso, já temos aqui as trocas de ferramenta e a operação. Podemos então simular agora a furação com a broca de ponto. Ok? Já está calculado. Como podemos ver ali a indicação Compute. E vamos então agora efetuar a simulação na última operação para vermos a evolução de todas as operações. Cá está, desbaste, Z-Level, o sweeping com a ferramenta de 12 e agora pontear e furar. Pontear com a broca de ponto e furar com a broca de 6. Ok? Já estão todas as operações, portanto, podemos gravar e terminar.